Boa noite, meus irmãos. É um prazer muito grande tê-los conosco nesta noite, nesse ciclo de palestras que são abordagens sobre a história e, por vezes, alguma peculiaridade do rito, de cada rito, distinguindo dos demais, e nunca entrando em aspectos litúrgicos propriamente ditos, né? E isso compete mais à Comissão Permanente de Liturgia. Até o momento, nós fizemos uma primeira live sobre os ritos maçônicos praticados na Gléspia pelo irmão Evaldo, onde ele cita todos os ritos que são praticados na Gléspia. O primeiro rito foi o Schroeder, com o irmão Rui Badaró. O segundo foi o rito São João, com o irmão Mário Vasconcelos. Quarto, emulação com Evaldo. Escocês retificado com Marcelo Galvão. York com José Camagnani. E hoje nós temos o rito escocês antigo e aceito, e ainda vão ficar faltando o adoniramita e o moderno para uma nova oportunidade. Eu vou fazer a leitura breve aqui do currículo, resumidamente, do irmão Pascoal, para que todos tenham conhecimento. Antônio Augusto Salles Pascoal, filiação Augusto Pascoal e Maria Cidir Salles Pascoal. Nasceu em 19 de julho de 1952, em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. É bacharel em Ciências Biológicas e também curso de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Atividades profissionais. Professor assistente do curso de Ciências Biomédicas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Barão de Mauá, 1976, médico patologista clínico do Hospital Imaculada Conceição, da Sociedade Portuguesa de Beneficência, 1982 a 2000, médico perito do Instituto Nacional de Previdência Social, de 1985 a 2006, especialista em patologia clínica, medicina do trabalho, nutrologia, perícias médicas e legais. Currículo maçônico resumido também. Iniciado em 20 de junho de 1988 na loja Elias Nechar, número 135 da Gléspia, Ribeirão Preto. Venerável na mesma loja, no ano de 93 a 94. Membro da Comissão de Liturgia e Ritualística da loja Elias Nechar, nos anos de 90, 92, 94, 98, onde, juntamente com os irmãos José Isólio, Mauro e José André, editaram um manual de práticas ritualísticas. É membro da Comissão de Assuntos Gerais da loja Elias Nechar 135, 92, 93, delegado distrital do Grão-Mestre, 98, 2000, membro da Secretaria de Cultura da Glesp, 98, 2000 e 2000, 2003. Membro efetivo da loja de pesquisas 4 Coronati 333 da Glesp. Auxiliou na fundação de várias lojas simbólicas, como Antônio Duarte Nogueira, 15 de novembro, número 2, Cavaleiros de Aço, Fé e Razão. Grande inspetor litúrgico da 11ª Região do Estado de São Paulo, pelo ato 425, 98, 2003, do soberano grande comendador Luiz Fernando Rodrigues Torres, grau 33, 23 de novembro de 2000. Membro do Conselho Editorial da revista A Trolha. Acadêmico, cadeira 24, Antônio Duarte Nogueira, da Academia Paulista Maçônica de Letras, empossado em Ribeirão Preto. Acadêmico também na cadeira número 7, Marco Santiago, creio que ser o pseudônimo, né? E módulos de ciências da Academia Maçônica de Artes, Ciências e Letras de São Paulo. Acadêmico da cadeira número 14, com o nome Raimundo Rodrigues, da Academia Maçônica de Artes, Ciências e Letras, também de Ribeirão Preto, membro correspondente da Loja de Pesquisas Maçônicas do Brasil de Londrina, membro correspondente da Academia Maçônica Fluminense de Letras do Rio de Janeiro.
Coordenou e ministrou curso preparatório de instrução para equipes de instalação de veneráveis mestres da 19ª Região Maçônica desde 2000 até 2013. Fundador de corpos filosóficos, Capítulo Rosa Cruz, Rolando da Silva Rosa, São Joaquim da Barra, 12 de junho de 2001. Capítulo Rosa Cruz João Dauchas Barretos, 6 de abril de 2005. Consistório Príncipes do Real Segredo, 29 de julho, Araraquara, 18 de abril de 2005. Capítulo Rosa Cruz Ninho do Pelicano Jaboticabal, 11 de agosto de 2005. Conselho de Cavaleiros Kadosh e Templários do Terceiro Milênio Jaboticabal, 2 de outubro de 2009. No Supremo Grande Capítulo dos Maçons do Real Arco do Brasil, o Grande Oriente do Brasil, iniciado em 20 de setembro de 2006, e Real Arco da Alta Mogiana, filiado e fundador e principal em 2009. Irmão Pascoal, além de todas essas atribuições que já teve, ainda nos auxilia em todas essas lives que são feitas aqui pela Secretaria de Cultura da Grande Loja. E em nome do Sereníssimo Grão-Mestre Jorge Anísio Haddad, eu cumprimento a todos vocês e tenham uma boa noite, uma boa palestra, irmão Pascoal. A palavra está com você. Muito obrigado, irmão Samir. É uma grande honra, ao lado de expoentes do rito escocês antigo e aceito, que a gente já está vendo aqui e conhece com bastante profundidade. A ideia nossa da apresentação, como não tem cunho ritualístico, é contar um pouquinho da história do rito escocês, dentro da sua trajetória, e na parte real dela, né? Real que eu digo monárquica. E, no finzinho, deixar um breve pensamento a respeito do rito escocês antigo e aceito, que desde a minha iniciação eu comungo. Então, eu vou compartilhar e agradecer de antemão ao irmão José Guilherme Ribeiro, que proporcionou a autorização para a gente poder usar a maior parte do material que ele produziu. O Zé Guilherme, ele é editor da Astrea, do Rio de Janeiro, é grau 33, é também um dos principais membros do Rito de York americano no Brasil, e é uma pessoa, assim, com uma cultura fantástica. Então eu vou compartilhar aqui, irmão Samir e todos os irmãos aí, uma boa noite. Eu estou com um pequeno delay na apresentação, mas eu vou tentar supri-la. Então a gente diz que uma besteira dita por 50 milhões de pessoas continua uma besteira. Isso é de Bertrand Russell. As teorias devem ser tão simples quanto possível, mas nem sempre devemos escolher as mais simples, de Albert Einstein. E observe, compare e analise antes de concluir. Você e nós somos maçons especulativos. Julgar o passado por conceitos atuais não faz sentido. Não provar que uma coisa existe não significa provar que ela não existe. E uma fonte não tem o mesmo peso, umas são confiáveis, outras não. Portanto, devemos avaliá-las sempre. E não importe o que tenha dito, seja lá quem for, ninguém é o dono da verdade. Se não fizer sentido, não divulgue-a. Os primitivos altos graus escoceses, se originaram na França, segundo o Pasmar da loja Quarta Coronat 2076, um celebrado historiador belga, Alain Berrin. E ele cita que a maioria dos autores maçônicos respondem a essa pergunta com um enfático sim, mas estou longe de achar que estejam certos. Essa afirmativa parece ter se originado assim.
Escritores antimaçônicos e românticos historiadores franceses atribuíram uma origem francesa para os altos graus. Suas afirmativas foram repelidas de um livro para o próximo, sem controle. Em 1877, o Grande Oriente de França foi excluído da comunidade maçônica por razões bem conhecidas. Uma maçonaria divergente de fala francesa, um picadilho a mais, não importava muito. Não foi inconveniente adotar a opinião de que, desde o começo, a maçonaria francesa se desviava da linha pura e antiga. Hugo O'Kelly, mestre de uma loja em Lisboa, em depoimento à Aquisição Portuguesa, declarou ter sido feito maçom na Irlanda, antes de chegar em Portugal por volta de 1734-35, e descreveu os sinais feitos com a mão direita que pertenciam às três classes de maçons. Há duas classes que eles chamam de excelentes maçons e grandes maçons, que estão acima de todos os outros e superior ao que exercia. Isso é um escrito do o catedrático da Universidade de Saragoça. Ele é um jesuíta, um dos maiores historiadores maçônicos do Brasil, é um grande defensor da maçonaria, e o melhor resumo da gênese na maçonaria, em holandês, alemão, francês, é da parte do livro do jesuíta Benimeli. A loja 115, que se reunia em Devil Tavern, no coração histórico de Londres, aparece na famosa gravura das lojas, feita por John Pine, como os Scots Masons Lodge, isto é, uma loja de maçons escoceses. E o grau de Scott Master foi conferido em 28 de outubro de 1735 a 10 maçons em uma loja de mestres na taberna Beer, o Urso, na cidade de Bath, e em outras oportunidades também, segundo Alain Berheim. E nesse painel da Irlanda, à esquerda, John Pine descrevia os folhetos de todas as lojas e as vendia. Em destaque, a loja 115, que se reunia em Devon. Outra apresentação do pastor, o jesuíta Ferrer Benimeli, nesse slide ele pretende dizer que os maçons são franco-maçons superiores, segundo o livro de Abel Perret. Então ele diz que ocorre um rumor entre os francos maçons acerca de uma certa ordem chamada de os escoceses, que pretende ser superior aos francos maçons comuns e que tem seus segredos à parte. Se eles têm quaisquer segredos particulares, são extremamente reservados porque os escondem até mesmo dos mestres da maçonaria. Isso foi descrito por Abel Perret. Aqui uma lembrança dos livros em que mostram a existência de graus, além de ser mestre maçom, que pode ser admitida com várias controvérsias. Mas, antes de tudo, é preciso a gente entender. E também temos que o início da maçonaria, se não entendermos a luta dinástica, em que a rainha Elizabeth morreu sem herdeiro e chamou o filho de Maria Stuart, rival do trono escocês, e passam a constituir parte desse reino. Então, nesse ponto, a dinastia Tudor, em que a rainha Elizabeth I foi a última da dinastia, morre sem os herdeiros. E ela passou para os arquinianos. Houve um problema aqui no som, que desativaram. Então, a dinastia Tudor, de 1558 a 1606, em que a rainha Elizabeth, que era a rainha da Inglaterra, ela não tinha herdeiros e passou a parte do seu trono para a dinastia Stuart,
para principalmente o James IV da Escócia, em que se tornou James I do Reino Unido, da Escócia e da Inglaterra. Então, a Escócia e a Inglaterra uniram-se sob o mesmo monarca. Posteriormente, de 1625 a 1649, o Charles I, casado com a rainha católica, tia do rei Luís XIV, Sol, de França, tenta governar sem o parlamento e impor o direito divino dos reis e leva a Grã-Bretanha a uma guerra civil. De 1642 a 1655, ocorre realmente a guerra civil na Grã-Bretanha, em que o parlamento ganha a guerra e Charles I, que era da dinastia Stuart, foi decapitado. A rainha Henriqueta Maria e o príncipe Charles fogem para o exílio na França em 1644 e só retornam na Restauração. Nesse período, houve um interregno, de 1649 a 1658, em que foi o único período republicano da Grã-Bretanha sob o comando de Oliver Cromwell, que era chamado Lord Protector. Na sequência de 1660 a 1685, ainda na dinastia Stuart, o príncipe exilado é chamado ao trono britânico em 1660 como Charles II, não mais por direito divino, mas por consentimento do povo e esse representado pelo parlamento. No reino de Carlos II foi a negociação na volta ao trono um dos grandes intelectuais, que foi um dos fundadores da Royal Society, fundada por maçons que ganharam nesse período uma proeminência após o grande incêndio em Londres em 1666. Charles II morre sem deixar filhos como herdeiros legítimos. De 1685 a 1688, James II, irmão de Charles II, tenta impor o catolicismo na Grã-Bretanha. Nasce o filho e, para evitar uma dinastia católica ao trono britânico, James II é deposto e parte para o exílio na França, recebido pelo rei Sol, Luís XV, que instala uma corte em sua proteção e defesa. De 1688 a 1711, a rainha Mary, filha de James II e seu marido holandês, Guilherme, assume um trono, porém teve herdeiros, e sua irmã, a rainha Anne, reina, mas também sem herdeiros. E os sucessores católicos foram barrados na sucessão do trono britânico, como o parlamento convida para o trono um príncipe alemão bisneto de Charles I. E aí, em 1714 a 1727, começa a dinastia Hanover, sobre George I, o Reino Unido, e consolida-se como uma monarquia parlamentarista. E a primeira grande loja, fundada em 1717. Os nobres Stuarts continuam exilados e perdem suas propriedades nas Ilhas Britânicas e conspiram para restabelecer James Edward como Old Pretender, filho de James II, ao trono britânico. George II, que sucedeu a George I, sustenta-se nas novas classes em ascensão, agora ocupando o lugar da antiga nobreza e exilada na França. Em 1737, houve um grande discurso chamado de Ramsay, que depois da morte de James Edward em 1766, é a vez do seu filho, o Charles Edward Young Pretender, assumir o trono. Nessa parte aqui, a gente tem que ver que o início da dinastia Hanover no trono britânico, os nobres Stuarts foram à França e foram sustentados pelo rei Sol. E o neto, James II, que era o Young Pretender, ou jovem pretendente,
foi definhando e faleceu. E até hoje a dinastia Hanover continua na Inglaterra. Ela basicamente teve uma batalha de Culloden em 1746, e essa batalha termina a última rebelião, que seria a favor de Stuart, onde eles foram derrotados. E entre 1760 e 1821, George III consolida a dinastia Hanover. Nós temos que em 1776 ocorreu a independência americana. E Stephen Morin, em 1761, leva o rito de perfeição para o Novo Mundo. Em 1788, com o falecimento de Charles Edward, extingue-se totalmente a causa Stuart. E o primeiro conselho, Supremo Conselho, em 1801, em Charleston, aparece. Voltando a 1688, uma grande oportunidade política para a França, porque Luís XV, que era um monarca católico, com poder absoluto na política da expansão, e era rival dos britânicos. Os nobres franceses, mantidos sob a vista de Luís XIV em Versalhes, ociosos, entendiam e buscando diversões consequentemente seguidas. E uma corte rival católica em Saint-Germain-en-Laye, em torno de James II deposto, e depois do seu filho e neto, pretendentes católicos ao trono britânico. Os nobres escoceses, ingleses e irlandeses, exilados com os bens confiscados pelos Hanover, estavam buscando uma desforra. E uma sociedade secreta, cheia de ideais, ainda não formada completamente, seria um excelente canal de comunicação para o público-alvo. Então, nessa parte, a gente vê que a França, no rito escocês antigo e aceito, teve uma grande oportunidade política em cima desse espaço de tempo. E um flashback que é necessário para a gente entender a situação basicamente, é que a dinastia escocesa Stuart unificou a Escócia e a Inglaterra. E a maçonaria veio à tona nesse período. E Elias Ashmole, que foi o primeiro inglês a registrar sua iniciação em 1646, foi o heraldista de Charles I. E Robert Moore, iniciado em solo inglês em 1641, foi o principal negociador da restauração que levou Charles II ao trono após a morte de Cromwell, consequentemente, e foi fundador da Royal Society, que teve o rei como patrono. O ofício dos maçons na reconstrução de Londres, depois do incêndio de 1666, foi primordial e ganhou destaque, porque eram os pedreiros de ofício. E entre eles, aceitar os não operativos, como na Escócia, também precisou acontecer na Inglaterra. E Christopher Warren, o arquiteto encarregado por Charles II para restaurar Londres, arrasada pelo incêndio, foi citado como um grão-mestre honorário antes da fundação da primeira grande loja inglesa. Criando um pouco de mito romântico para o público certo, nós temos a história dos 3 graus, principalmente, que foi uma habilidosa manipulação dos propagandistas da causa dos Stuarts, estabelecidos para o público-alvo certo, os nobres, sem nada mais a fazer na época, como dita, de Luís XIV. E a analogia entre Irã Bif, Jacques de Molay e o rei Charles I, deposto e morto no cadafalso, se dava como legitimidade às aspirações dos seus herdeiros. Então, seriam as histórias que nós temos nos primeiros graus 1, 2 e 3 do simbolismo no rito escocês antigo e aceito. E os refugiados citados por François Tillemoine Bègue Clavel, que foi um maçom e historiador francês que viveu de 1798 a 1852, ele diz que os refugiados da corte do rei James e os partidários de seu filho Francis Edward Stuart haviam tentado servir-se da maçonaria como uma manobra política.
e atribuíram aos símbolos e às alegorias dos três graus um sentido apropriado para seu fim. Seguindo essa doutrina, a morte de Irã Abif fazia alusão à morte trágica de Charles I, e os maus companheiros representavam Cromwell e os outros chefes dos parlamentares ingleses. E a legitimidade e a fonte de renda. A legitimidade de origem básica no regime monárquico é uma analogia entre Irã Abif, Jacques de Molay e o rei Charles I, morto no cadafalso, que dava a legitimidade à causa da restauração dos herdeiros Stuarts ao trono britânico. A punição dos assassinos de Irã foi retirada do grau de mestre e inserida nos graus inefáveis sutilmente, inferindo os Stuarts como mártires, tal como Jacques de Molay, o último dos grandes mestres templários. E nos títulos alternativos dos graus, inferem essa relação com irlandeses e escoceses, como preboste de juiz ou mestre irlandês, ou escocês trinitário, ou referem-se explicitamente aos Stuarts, como um grande escocês da Câmara Secreta de James IV. Os altos graus ajudaram a manter os nobres exilados, reduzindo-os à pobreza pelo confisco de seus bens pela dinastia de Hanover. E mais evidências ainda em cima dessas alegorias. A credibilidade quanto à propaganda dos Stuarts nos altos graus ganha força naquele que é preferido de muitos maçons, o timbre da família Stuart ou Stuart, o pelicano que alimenta a prole com o seu próprio sangue, e está no anverso da joia do grau 18, Cavaleiro Rosa Cruz, o mais místico dos graus do rito escocês antigo e aceito, com a divina zalatina também significando o ferimento renova a coragem. E uma última evidência encontramos em Albert Pike, um dos maiores bibliotecários do Supremo Conselho da região sul dos Estados Unidos, com vários livros publicados, e inclusive em português, o último dos quais o irmão... não, agora fugiu o nome dele, ele editou uma tradução que ele conseguiu traduzir o Albert Pike do inglês para o português, mantendo a linha de pensamento do Pike. Esse livro começou a ser difundido recentemente e não é um livro caro, é um livro volumoso, mais de 200 páginas, compensa muito bem para quem estuda os graus. E no segundo grau, ele coloca a diferença básica da palavra de passe, em que sugere que ela poderia não referir-se aos israelitas e efraimitas bíblicos, mas aos ingleses partidários dos Hanover, no papel dos hebreus, e os Highlanders escoceses pró-Stuart, no papel dos efraimitas. E em vez do Rio Jordão, seria o Rio Tweed, que separa a Inglaterra da Escócia. E, nesse período aí, André Michel Ramsay, que era um nobre escocês bem quisto pela nobreza francesa, a ponto de ganhar o almejado título de Chevalier da França, chegou a ser, por curto período, tutor do príncipe Charles Edward Stuart, e Ramsay, que havia sido iniciado na maçonaria em 1730, através da loja Horn, no Westminster. Em dezembro, em 26 de dezembro, não se sabe se o discurso ou a oração de Ramsay realmente foi lida em loja ou se chegou a ser editado, distribuído, espalhando-se. E vê-se claramente no discurso o intuito de desvincular a imagem do maçom à de um pedreiro e vinculá-la à de um nobre guerreiro. E o Ramsay também chegou a negar-se a ser tutor do filho de Charles Edward Stuart, posteriormente por razões religiosas.
E, voltando aqui, como uma cereja do bolo em cima desse aspecto, como diz o jesuíta Ferrer Beninelli, ele diz que o cavaleiro Hansai foi o primeiro a associar publicamente a maçonaria à cavalaria na época dos cruzados, nos esforços que fez para propagar a maçonaria jacobita. E o melhor serviço de Hansai é que ele prestou à maçonaria foi-lhe dada no famoso discurso, uma filiação que, por legendária que fosse, não era menos rica em potencial simbólico e iniciático, além de uma certidão de um código de condutas e de ideais. E esse é um pedaço do trecho da oração ou discurso de Hansei, em que ele diz, basicamente, os nossos ancestrais, os cruzados, reunidos em todas as partes da cristandade da Terra Santa, desejavam reunir-se em uma única fraternidade, os indivíduos de todas as nações. Nossos fundadores não eram simplesmente trabalhadores em pedra, nem curiosos gênios. Eles não eram apenas arquitetos qualificados, empenhados na construção do templo material, mas também religiosos e príncipes guerreiros que planejavam, edificaram e protegeram os templos do Altíssimo. E o rei Salomão escreveu em caracteres hieroglíficos nossos estatutos, nossas máximas e nossos mistérios. E esse livro antigo é o código original da nossa ordem. Após a destruição do primeiro templo, Zorobabel foi nomeado como grão-mestre da loja de Jerusalém e institui os lançamentos das bases do segundo templo, onde os misteriosos livros do rei Salomão foram depositados. Este livro foi perdido até os tempos das Cruzadas, quando uma parte dele foi redescoberto depois da rendição de Jerusalém. Reis, príncipes e senhores retornaram da Palestina para suas próprias terras e ali estabeleceram diversas lojas, nossos graus, nossas lojas e nossos ritos foram negligenciados na maioria dos lugares. No entanto, foi preservado o seu esplendor entre os esconceses, a quem os reis da França confidenciaram durante muitos séculos a salvaguarda da sua família real. Então, aqui dá para ver nesse pedaço da oração de Hansai, o discurso, aonde ele virou a condução praticamente da maçonaria real para uma maçonaria mais, vamos dizer assim, glamourosa. Aqui é uma representação da partir do discurso, em que ele foi o predecessor dos filhos de Rei de Bouillon e do neto de James II, Charles Edward, e o Duque de Bouillon, que descendia de Godofredo de Bouillon, líder da cruzada que tomou Jerusalém dos turcos. Seu irmão, Balduíno de Flandes, primeiro rei cristão de Jerusalém, alojou a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo em Jerusalém, e a origem templária da maçonaria foi sugerida por Hansai em seu famoso discurso montando todo esse episódio de acontecimentos para que assim se tornasse com maior característica e maior veracidade. Em 1614, a Alemanha teve um gosto pronunciado pelo romantismo, e o espírito literário da Famas Fraternales continuava vivo na sociedade, então ainda injusta, autoritária e engessada. E a maçonaria, por sua mensagem esotérica, iniciática e intuitiva, encontrou lá um terreno favorável ao seu desenvolvimento. Paul Nahum, que é um historiador francês de bastante respeito, ele cita que o mais importante dos sistemas de alto graus nascidos na Alemanha foi a estrita observância, e seu fundador foi o barão Karl Gottfried von Hund, feito maçom em Frankfurt, em Paris, e foi iniciado nos graus escoceses em 1751, onde ele funda uma loja ao qual introduz um novo sistema de altos graus. A Ordem dos Maçons não seria mais do que uma sucessora da Ordem do Templo, destinada a perpetuar-lhe a existência e dirigida por superiores desconhecidos.
E continua Paul Naldan que a Alemanha, em troca, foi o berço de dois dos principais altos graus escoceses, em que o sucesso foi marcante e durável. O Kadosh, de características templárias, elaborados por volta de 1761, e o Rosa Cruz, por volta de 1765, com reminiscências dos antigos Rosa Cruzes, cujo renome e prestígio permaneciam vivos na Alemanha. E a história do rito escocês continua adiante, fascinante, variada e muitas vezes também polêmica. E seria injusto desconsiderar suas muitas origens e tradições. E se respondermos que a origem do rito escocês antigo e aceito é francesa, a partir do rito de Heredon, não será de todo equívoco. Se respondermos que a origem do rito escocês antigo e aceito é americana, não terá como desmenti-lo pelas ações de Stephen Morin. E se respondermos que a origem do rito escocês antigo e aceito é escocesa, também não estará de todo errado pela história dos Stuarts e sua corte exilados na França, já que todos eram de famílias escocesas. E aqui uma curiosidade: aonde que aparece Charleston na história do rito escocês antigo e aceito? 11 cavaleiros, que são considerados os pais do rito escocês antigo e aceito, John Mitchell, que era um irlandês, coronel dos Estados Unidos, Frederick Dawson, um londrino, filho de prussiano e pastor evangélico, Thomas Bowen, irlandês e passmaster da Grande Loja da Carolina do Sul, Abraham Alexander, um rabino londrino, Emmanuel de la Motta, um judeu vindo das Índias Ocidentais dinamarquesas, Isaac Aldi, um escocês jacobita, e Israel de Lebihan, um judeu de Praga, o conde de Grasse-Tilly, que é um francês, Jean de Lagot, que era francês, e Moses Levi, um judeu polonês, juntamente com James Motrier, o único americano, eles resolveram dar um glamour maior ao rito escocês antigo e aceito, fundando na Carolina do Sul os dois Supremos Conselhos, com a linha divisória em Charles, no paralelo 33, onde ao sul seria o Supremo Conselho Sul dos Estados Unidos e ao norte o Supremo Conselho da região norte dos Estados Unidos. Uma das coisas interessantes nessa história é sobre a águia que eles colocaram como a parte central do esboço do rito escocês, em que ela olha para o Oriente e para o Ocidente com uma coroa por cima, mostrando que o rito escocês antigo e aceito ele deveria pertencer tanto ao Oriente quanto ao Ocidente para que se propagasse no mundo inteiro. E a outra parte final da história do rito escocês, da propagação junto à América, foi justamente na parte da América Central, em que os títulos eram vendidos e com isso se angariavam valores altíssimos para os altos graus e, consequentemente, foi retornado à França, e onde o Stefan Morin recebeu várias homenagens e conseguiu difundir o rito escocês com maior propriedade. Era isso aí, irmão Samir, que a gente queria dar uma pincelada nessa parte do rito escocês que